Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo jóia com vocês? Obrigado para quem ficou com a gente aqui. Prometemos aqui entregar para vocês um excelente painel. E o nosso principal foco aqui é ajudar vocês a aterrissar alguns assuntos. Aliás, gostaram da palestra? Foi boa? Ah, muito bem. Levanta a mão quem gostou. Deixa eu ver se eu ganho mais ibope aqui. Aê, começamos muito bem aqui. Já começamos muito bem. Legal, legal. Aliás, só uma pergunta básica antes de começar. Alguém aqui me escuta no Varejo Cast? Tem alguém que escuta o Varejo Cast aqui? Deixa eu ver. Ah, são vocês, então. Muito obrigado. Quem não escuta, vai lá no Spotify, escreve Varejo. Meu compromisso com vocês é o seguinte: se inscrever primeiro no negócio, aparecer Varejo Cast, vocês começam a escutar a gente, beleza? Compromisso firmado, vamos lá. Gente, estamos aqui de inteligência de negócios para uma operação de alta performance. Grazi, Bruna, Ale, muito obrigado por estar aqui fazendo parte desse painel. Bom, e é legal porque a gente trouxe, né, a Bruna, que está transformando a escala de trabalho em escala de inteligência no Big Box, a Grazi, que levou o dado da retaguarda para o coração da operação na Rede Top, e o Ale, que fez do COC uma referência em cultura de dados muito antes de todo esse hype, né, e nós vamos levar um pouco desse papo. A gente dividiu isso um pouco em blocos, e eu queria começar do começo. Quando a gente fala de cultura de dados, para muitos que estão aqui, né, não é do nada que a gente começa a trabalhar com dados. Né? Não é um dia que a gente acorda e fala, vamos começar a olhar para dados, para as informações. Eu quero começar essa conversa exatamente com a Bruna. Bruna, o que te fez dizer chega no Big Box? Começar, de fato, essa questão? Foi a lentidão da gestão, o excesso de planilha? O que motivou você a começar a ter uma gestão mais olhando para informações, para dados hoje? Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Eu vou só contextualizar o grupo Big Box, para quem não conhece. Nós somos um grupo de 46 lojas no Distrito Federal. Somos 23 lojas de varejo, o Big Box, e 23 lojas de atacarejo, que é o Ultra Box. O grupo nasceu em 89 e foi fundado pelo meu pai. Eu sou segunda geração, meu pai está vivo ainda, e bem atuante. E o que acontece? Quando eu entrei na empresa, eu comecei a implantar alguns rituais de gestão, Caio. E, com esses rituais de gestão, eu via o excesso de planilha, e esse excesso de planilha, sem ter informações ali on time, eles deixavam os rituais com alguns problemas. Vou dar um exemplo. Você começava a fazer reunião gerencial de resultados, e o gerente tinha recebido, às vezes, aquela planilha do diretor financeiro naquele mesmo dia da apresentação. E aí, o que deveria ser uma apresentação para você entender o contexto daqueles resultados e uma discussão de alto nível, afinal, eu estava implantando gestão à vista. O que é gestão à vista? Uma gestão transparente, onde todo mundo entende o dado para que a gente possa avançar melhor com os resultados e com as causas que estão causando alguns números, sejam bons ou ruins. E aí, eu não conseguia elevar o nível da discussão, Caio. Sabe por quê? Porque o gerente discordava do número que estava naquela planilha. Eu pensei que ele fazia um karaokê de PowerPoint, sabe aquela coisa? O karaokê abre na hora, não abre. Deixa eu tentar entender agora o momento, né? Também tinha isso, né? Exato, exatamente. Então, ele ficava ali discutindo aquele dado, em vez da gente realmente entrar e se aprofundar no que era importante para a discussão. E aí foi quando eu falei, precisamos digitalizar as coisas, mudar as coisas. E nós começamos todo um processo de digitalização em várias áreas, porque aí veio o BI, veio o CRM, veio o e-commerce, veio a ferramenta de gestão de escalas, que ajudou a gente a ter escalas mais eficientes ali na operação de loja. E sobre o e-commerce, inclusive, me incomodou que o nosso RP, na época, ele não tinha o estoque atualizado on time. Ele atualizava o estoque de um dia para o outro. E eu falei, gente, como que a gente vai ter um e-commerce bom dessa forma se a ruptura está cada vez maior? Porque o cliente entrava para fazer o pedido na plataforma e o estoque sem a atualização correta. Então, veio toda uma necessidade de mudança dentro da empresa. Maravilha. Grazi, no caso de vocês da Top, qual foi a limitação, qual foi o momento ali da virada que fez vocês olharem para mais informações, para mais dados, para ter uma nova cultura de gestão de dados nesse sentido? Bom dia, pessoal. Eu estou bem feliz por estar aqui e agradeço muito a Deus por ter saúde
E vou pedir que a gente aqui tenha muita sabedoria para levar o melhor nosso, que a gente consiga transmitir o que a gente veio para fazer. Vamos lá, como tudo começou? A nossa empresa, ela é uma empresa multifamiliar e cada dono tinha suas lojas. Então, um dono tinha 3, outro dono tinha 5, outro dono tinha 7, enfim. E a estrutura era toda descentralizada. Então, o objetivo do nascimento da empresa já foi ganhos. Sempre foi assim. Vamos juntar forças para ser mais competitivos. Para entender o todo, né? Para entender o coletivo de uma maneira mais ágil. Exatamente. Então, o nosso mindset é esse, onde a gente ganha produtividade, onde a gente tem mais ganho, onde consegue dar mais lucro. Porém, essas estruturas eram todas descentralizadas, processos duplos, processos triplos. Nossa, várias fases de processos. E chegou o momento desta virada que nós começamos com logística e supply. Nós tínhamos, em um determinado momento, 8 CDs, 8 times comerciais, 8 CDs, 8 equipes, e era uma ideia fazer uma só, um só centro logístico. Mas aí a emoção, vale a pena, não vale o estoque, não está mais aqui, como é que vai ser? E aí nós fizemos contas. E foi uma conta muito simples, que normalmente o dado começa pela simplicidade, e um consultor nosso desenhou que uma grande caixa de água conseguiria abastecer várias outras. Olha só, que metáfora mais do que simples nesse sentido. Mais simples. Então, o que nós tínhamos? Uma loja com 150 dias de estoque de um determinado produto, com ruptura a 20 dias. Olha o fluxo de caixa envolvido, dinheiro parado envolvido, sem falar vendas em ruptura. Então, eu acho que a gente entendeu isso, de quanto que dinheiro que tinha na mesa, e não falo só em produto, pessoas, mão de obra, junta tudo uma estrutura e tem esses ganhos de produtividade. Então, eu vejo que, acho que esse foi o grande ponto de virada, mas pensando agora melhor, começou na ideia da empresa, que já foi a otimização. Não, maravilha. Ale, quando a gente montou o painel, né, a gente conversou, né, no nosso aquecimento de conversa e tudo mais, você deixou muito claro que você já tinha uma cultura de dados pessoal, né? Mas em que momento o BI deixou de ser ferramenta e começou a se tornar uma cultura de negócios dentro do próprio COC? Quando é que passa do pessoal para o negócio, né? Ou seja, você sempre foi um curioso dos dados, das informações, mas em que momento se tornou parte do COC como um todo? Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, em nome da Itamara e toda a diretoria da CATS aí. Bom, o COC usa já a ferramenta de BI desde 2009, então é algo que está já muito consolidado na companhia. Na época, não se tinha, né, todo o conhecimento sobre a ferramenta, e hoje todo mundo já usa, já é algo muito disseminado, né, no setor, enfim, todos os setores. Mas eu acho que o grande ponto de virada na época foi quando a gente começou a construção dos dados e houve uma mudança de cultura, né? Então, a cultura da empresa a gente começa a mudar de cima para baixo, né? Então, eu acho que um grande ponto na época foi quando o José Koch, que é o presidente da companhia, que ele realmente tomou aquilo como uma ferramenta de trabalho dele e começou a disseminar. Na época, nós começamos a utilização da ferramenta pela área comercial, como geralmente sempre acontece, né? A área comercial, então, alguns absorviam de forma mais rápida a ferramenta no dia a dia, outros não, né? Até que chegou um momento que a gente falou assim, não, a partir de hoje, a nossa ferramenta de gestão é o BI. E na palestra do Lázaro, antes, eu estava lembrando, né, que ele conta que ele faz as perguntas e tal, e a gente fazia muito disso, não no jeito ou na agressividade, talvez, que ele faz, que ele falou, né? Na intensidade. Na intensidade que ele faz, mas a gente fazia isso muito para perguntar e poder saber se o usuário estava usando ou não a ferramenta, né?
E aí, a partir do momento que isso incorporou, a empresa começou a perceber os ganhos, né, que são a melhoria de resultado, de margem, enxergar o problema com mais antecedência. Depois, nós acabamos utilizando a ferramenta em outras áreas, e em outras áreas tivemos muitos ganhos de produtividade, porque existia muito trabalho burocrático, manual, gerar relatório e tal, e a ferramenta veio para ajudar a auxiliar isso, e hoje é algo tão automático já na companhia, que a gente até brinca, às vezes, assim, se o dado que está sendo apresentado, se ele veio de um Excel ou está num PowerPoint e não veio do BI, ele perde a credibilidade, né? Então, teve um tempo de aculturamento, digamos assim, do uso da ferramenta, mas eu acho que o grande ponto de virada foi quando os acionistas, enfim, a alta direção começou a utilizar, e aquilo virou ferramenta de trabalho e a disciplina de utilizar no dia a dia. É legal essa frase, porque eu costumo usar uma frase, eu falo assim, concordo com gênero, número e grau, né? Tem que ser top-down, processo de cultura, assim como a gente fala processo de inovação numa empresa, é mandatório que seja top-down. Eu brinco, inovação não sobe escada, né? Então, assim, não adianta. Ela não vai pegar elevador, não vai falar com lá em cima, assim, é sempre de cima para baixo. Isso é mandatório para as empresas que querem inovar, querem criar uma cultura nova de gestão, de olhar para os dados e tudo mais. Vou fazer uma pergunta um pouco coringa para todos aqui, para vocês, e aí podem responder na hora que quiser. Dentro dessa virada de vocês, qual que foi, talvez, o maior erro que vocês cometeram no começo desse processo e que vocês aprenderam? Qual é o aprendizado que tiveram com esse erro a partir disso? Quem quer? Caio, no meu caso, eu sinto que teve uma curva de aprendizagem importante e se relaciona muito com a palestra anterior do Lázaro, no sentido de que quando você vai implantar um projeto novo dentro da empresa, você vê que o projeto parou, não está tendo andamento. Aí você chama uma pessoa de determinada área, vem cá, por que parou? Ele vai te dar... O dono, o gestor, etc., do grupo lá, né? Ele vai te dar uma justificativa. Você não pode aceitar aquela justificativa. Você precisa ir, porque às vezes ele vai falar, o problema não está aqui, o problema é porque eu fiquei dependendo de uma ação de uma outra área. Aí você tem que ir lá na outra área, entender o que aconteceu na outra área. Às vezes fazer até uma acariação entre áreas. Então eu falo, a gente, além de ser CEO, dono de empresa, nós temos que ser investigadores também, para realmente descobrir a causa raiz do problema. Às vezes vão culpar um fornecedor do serviço. E aí, às vezes, o problema não está no fornecedor do serviço, o problema está no seu time interno. Então, isso é fundamental, a gente entender profundamente o que está acontecendo dentro da nossa empresa. No seu caso, Gra, também teve? Sim, eu entendo que tem que ter a priorização. Então, a gente tem que saber onde que está dando mais problema, onde eu tenho maior oportunidade de aumentar a lucratividade, aumentar vendas. Então, a gente conseguir isso, porque nós temos várias frentes em supermercado. Se a gente quiser, um produto é uma frente de trabalho. Então, como que a gente prioriza? Eu vejo assim que, em algum momento, a gente quis fazer tudo, então, não dá. Que área que começa, onde está o maior ganho, vamos por aí. E dar qual o critério de escolha de qual seria a prioridade? É o ganho? Qual é a rapidez? É o que incomoda mais, ou o que tem mais oportunidade. Então, a gente analisa, a gente vê onde que tem mais oportunidade. Por exemplo, nós temos uma reunião toda segunda-feira de vendas e margens, toda segunda-feira. A gente analisa o passado e coloca foco na próxima semana, no futuro. Então, como que foi a movimentação daquele produto no tabloide? O que ele causou? Ele só teve perda de margem? Ele trouxe algum produto junto? Como é que foi essa relação? Então, Caio, dependendo, agora no RH, a gente vai ter a frente de RH de analisar dados. Então, sempre olhando onde que tem o maior ganho, onde eu estou com o maior problema. E aí atua nisso e começa a fazer perguntas, a gente sai de um número e vai aprofundando camada a camada até chegar. E é importante que a gente tenha o tempo de aprendizado também, porque tudo é novidade, a gente vai querer fazer tudo. Só que a gente tem que identificar onde que a gente vai trabalhar, e aí tem consistência naquilo,
para o resultado vir. Depois disso, parte para outra. Eu acho que quando nós, em algum momento, não priorizamos, a gente quis fazer tudo e aí é problema. Eu acho legal essa curva de aprendizado e também aceitar o erro também, né? Eu escolhi um foco, não funciona e voltar rápido também para buscar outro foco. Faz sentido também? Faz? Sim, total sentido. E tudo é novidade. Então, vamos no foco, todo mundo olhando para aquilo, mensura, ajeita o caminho e vai de novo. Não pode desistir. Muito bem. No caso de vocês, Ale? Bom, não é muito diferente do que elas já falaram, né? Mas a gente percebeu, alguns anos já atrás, que alguns projetos bacanas que envolvem muitas pessoas ou muitas áreas na empresa, não dá para ter muita iniciativa isolada, né? Então, às vezes é um projeto de logística e a logística sai fazendo e no meio do caminho ela lembrou que ela tinha que ter combinado com o comercial, com a operação e tal. Aí o negócio para. Isso. E aí, a hora que a gente entendeu que se a gente não montar o grupo de trabalho para o negócio nascer certo já, com todo mundo envolvido, a chance disso acontecer de forma que tem que acontecer na ponta é muito pequena, né? E a partir do momento que a empresa começou a olhar com um pouco mais cuidado, né, para isso, até há pouco tempo atrás a gente criou lá a gente montou um curso interno na companhia de padronizar essa visão de projeto com todos os gerentes de todas as áreas, e as coisas começam a andar melhor, né? Eu costumo falar assim, o varejo, a gente, independente da tecnologia que a gente usa, a gente depende de muita gente. E, além de depender de muita gente, a gente tem uma rotatividade muito grande, né? É normal, no varejo, a gente ter aí 5%, 6%, 8% de rotatividade ao mês, isso vira 60%, 70% de turnover no ano na companhia. Mas, quando você pega desse número, você tira o escritório, você tira os cargos de supervisão, você tira os gerentes, esse número sobe mais 10%, 12%, 15% ao ano. Quando você começa a pegar esse número e olhar só frente de caixa e repositor, por exemplo, dá mais de 100% ao ano de rotatividade. Então, no nosso negócio, se a gente não tiver energia para ficar um ano falando a mesma coisa, todo dia, como se fosse a primeira vez, não dá para cansar antes disso, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente já tem essa consciência que tudo, até chegar na ponta e acontecer na ponta, se não tiver muita energia, o negócio não acontece. Então, só que às vezes a gente demora um pouco para perceber isso, né? Não, fantástico. E isso é um problema que não tinha passado, né? O problema do turnover aliado ao problema de um projeto grande. Cláudio, você falou para mim você estava falando para a gente aqui sobre a parte do tabloide, né? Como é que o dado influencia essas questões do que entra num tabloide? Como é que isso tem funcionado para vocês? E como é que garantir que isso vira uma rotina, né? E não apenas uma exceção na tomada de decisão de vocês? Hoje, partindo do princípio que cada produto tem o seu papel, é que ele vai estar no tabloide, ou qualquer outra ação. Nós precisamos saber o que ele vai fazer. Esse produto é para trazer fluxo, é para aumentar a frequência, é para causar uma imagem positiva, eu vou investir nele porque eu sei que vai aumentar meu ticket médio, o meu faturamento. Então, partindo dessa análise do produto, o que ele vai fazer, a gente já começa a ter muitos ganhos. Hoje, não vai nenhum produto sem saber qual é o papel dele e a gente, na segunda-feira, rever como que foi. Decidimos por esse item. O que ele causou? Ele trouxe o fluxo esperado, ele trouxe a venda esperada, ele mostrou para o nosso consumidor que é uma categoria nova que a gente está colocando aqui, né? Uma marca nova no mercado. É esse tipo de questão que rondeia essas decisões ali. Exatamente. Ele trouxe venda. Eu queimei margem nele, mas ele trouxe venda de outros produtos. Ou não, eu só queimei margem. Então, vamos pensar de novo. É claro que, obviamente, a gente tem que olhar também para a concorrência. Nós não estamos isolados. Então, temos que acompanhar o movimento da concorrência. E mesmo que seja assim, eu vou colocar porque a concorrência colocou, mas a gente precisa saber que efeito que ele vai dar. Nós não podemos só colocar porque todo mundo coloca ou porque alguém coloca. Eu vou colocar, eu sei o que eu estou fazendo,
e eu vou investir tanto nesse produto, ou não vou. Porque senão vira uma guerra de preço, às vezes o preço não está tão mais baixo do que um outro concorrente, não nem funciona até aquele produto no tabloide naquela semana ou naquele momento, né? Muito bom. Bruna, você começou a falar da questão da escala, né, do 1236, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está aqui um pouco sobre o que foi essa movimentação, né? E como é que os dados ajudou a criar essa escala ou a sustentar este modelo de operação de vocês? Quando nós implantamos a ferramenta de gestão de escala, ficou muito mais aparente e visível as ineficiências. Então, aqueles horários de pico em que geravam filas, os horários também em que você tem menos colaborador, os horários em que o intervalo intra-jornada, às vezes, não está bacana. Então, você começou a ver que não existia uma aderência real à escala. E a gente precisava fazer essa aderência à escala se tornar realmente algo palpável. E com o que nós fomos mensurando, a gente falou, vamos implantar, vamos começar a fazer uns pilotos e colocar a frente de loja rodando numa escala 12x36, pode ser interessante. E foi maravilhoso. A escala 12x36, hoje ela não está rodando ainda em todas as minhas 46 lojas, não. Mas eu diria que já está rodando em metade das minhas lojas. Tenho lojas do atacarejo com essa escala, tenho lojas do varejo com essa escala. E a escala conseguiu já reduzir 14% das faltas, 4% dos atestados, e o melhor dado, esse vocês vão gostar, menos 10% no custo com vale transporte. E os funcionários que estão nessa escala estão felizes. Estão felizes. Então, tem se provado realmente algo muito bacana. Você sabe que você colocou na tua fala, na tua resposta agora, uma coisa que eu batalho muito no meu dia a dia em conversas com o varejo, né? Às vezes a gente coloca um projeto, né? E normalmente a mensuração deste projeto acaba sendo com palavras, né? Tem funcionado, o pessoal está feliz, o pessoal está contente, estão gostando, está melhor o clima. E todos que estão aqui na sala, sem exceção, são gestores. E não há gestores que consigam trabalhar com palavras. Palavras não são mensuráveis, palavras não, a gente não consegue saber quando melhoram, quando pioram, né? Isso é muito, como é que fala, não é objetivo, né? Subjetivo, abstrato, obrigado. Subjetivo, abstrato. Então, mais do que uma ação, quando você dá as respostas em número de qual a porcentagem de cada indicador, e que, por consequência, isso foi uma consequência de felicidade, esse é o caminho que uma empresa que já está com uma cultura de dados consolidada. Se você usa palavras na gestão do seu negócio, como é que a venda está boa, está errado. Esse é o caminho que a gente tem que falar, que é prova que você está numa cultura de dados ainda que ainda precisa de maturidade no negócio e tudo mais. E que aí, só fazer um adendo a isso, para mensurar, porque a ferramenta de gestão de escala facilita você mensurar a sua produtividade. Então, medir produtividade por faixa de horário e tudo isso. Então, eu realmente recomendo, acho algo importante. Olha, nesse teu processo de criar essa cultura na empresa, né, já que a gente está falando de números e cases e tudo mais, qual foi o case interno que virou a prova viva de que o dado funcionava no negócio, que ter uma cultura de dados foi suficiente? Qual foi aquele momento da verdade ali com o dado, a prova viva? Bom, nessa jornada de 16 anos já, que dá para dizer assim, que a gente está com um foco maior em dado, né, que foi a vinda do BI e tal, e não só a vinda da ferramenta do BI, mas de vários outros sistemas que ajudam no nosso negócio, teria vários exemplos, mas acho que um grande exemplo, talvez um exemplo um pouco mais recente, eu acho que foi na nossa área de supply, né? Acho que a gente teve um salto bastante significativo, porque o varejo, nós operamos aí com muito mix, muito estoque, né? Então, você administrar bem o estoque, não só no volume, mas na ruptura, né? Baixar estoque é fácil, né? Mas baixar com inteligência é um desafio grande. Então, você conseguir reduzir estoque e, ao mesmo tempo, reduzir ruptura,
automaticamente você está acelerando venda. E uma coisa que nós aprendemos, e foi bastante doído aprender uns 10 anos atrás, foi a tal da NCG, né? Necessidade de capital de giro. Então, quando você estoca mal, paga com prazo curto e financia o cliente, e você ainda tem estoque demais daquilo que você não precisa vender, que não é curva A, que quando é um inseticida e você vende o inseticida pela metade do preço, né, Alexandre? Não vende mais, né? Então, você está estocado daquilo que não tem elasticidade de preço, e no nosso tamanho, com volume de lojas, tamanho de mix, se você não tiver uma ferramenta que te dê esse dado de forma rápida, não vai... o custo para você administrar esse estoque, o capital de giro que você consome é gigantesco. Então, nós estamos numa jornada já há uns 2 anos, de trabalhar de uma forma a diminuir o volume de estoque nas lojas, ao mesmo tempo diminuir a ruptura, deixar o volume de estoque adequado na loja, prevendo os outliers de venda, né, para simplificar a operação, né? Tudo aquilo, eu falo na empresa, eu falo muito isso. O escritório e o centro de distribuição, eles estão lá para atender a loja, né? Quem manda no escritório, no centro de distribuição, é a loja. O escritório está lá para atender a loja e simplificar a vida da loja, né? O pessoal de loja tem que estar preocupado com atendimento ao cliente, criar o clima de venda, né? Mas é uma jornada muito difícil isso, né? Então, dentro da área de supply, a gente começou essa jornada, como eu falei, há uns 2 anos, e a gente está agora começando a colher frutos disso, né? Para simplificar a operação da loja, fazer com que o CD, quando expede mercadoria para a loja, manda num pallet separado aquilo que é ruptura, para a loja poder pegar aquilo, levar direto para o ponto de venda, estoque na loja, quanto menor, melhor, né? Isso faz com que a operação seja mais simples e também a dificuldade que a gente tem aqui em Santa Catarina com a mão de obra, né? A Bruna tem lá também o mesmo problema em Brasília. Acho que não é um problema nem em Santa Catarina, do sul, do Brasil, acho que é um problema do global quando a gente fala de varejo, né, cara? Varejo, em todas as escalas, em todos os segmentos, pode ter uma nuance um pouco maior ou pior, mas acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está passando por essa problemática de que está mais fácil ganhar dinheiro no tigrinho do que no varejo, né, cara? Esse é o fato. A molecada hoje tem uma visão diferente da gente, né? E assim, tem um outro ponto, né, Caio, que a gente, em Santa Catarina, hoje, a gente convive com uma taxa de desemprego dos Estados Unidos, na casa de 3%. Exato. Ainda mais baixo. Mas a gente não tem a flexibilidade trabalhista que eles têm, né? Então, a gente eles obrigado... querem, né? Que eles querem. Então, a gente é obrigado aqui a achar soluções, maneiras de simplificar a operação, porque está cada vez mais difícil o problema da mão de obra. Pegando contigo nesse gancho que você está falando do processo inicial, e depois estendendo essa pergunta para a Bruna e para a Grazi, se você tiver que dar um conselho para quem está começando hoje, né? Qual é o primeiro hábito ou processo para criar essa cultura? Qual a primeira coisa que eu tenho que estar atento para começar a implantar uma cultura de gestão, de dados dentro do meu negócio? Posso começar? Por favor. A gente tem que sempre tentar olhar para o nosso negócio de uma forma simples, não simplista, né? Simplista é quem faz de qualquer jeito, pegar algo complexo e simplificar. Para quem está querendo avançar mais nessa questão de gestão, de governança, nós temos que entender que, como o Lázaro comentou antes, todo mês entra uma receita, né, grana. A gente faz um monte de coisa e, no final, sobra alguma coisa, né? Mas nós temos que ter a clareza que aquilo que sobra não reflete o caixa. O que reflete o caixa é o que a gente faz com os recursos que nós temos, né? Então, entender o impacto que tem um estoque bem administrado, um volume de estoque bem administrado, o prazo de compra adequado, o financiamento ao cliente, enfim. E mais do que isso, uma visão de longo prazo, né? Quem não é acostumado, talvez, a fazer planejamento estratégico, sempre é recomendável que faça com aquilo que você tem, com os recursos que você tem. Pensar a longo prazo faz você enxergar algumas coisas que você diminui as surpresas, né?
Então, fazer uma projeção de longo prazo de venda, de crescimento, de margem, de despesa, você poder olhar um pouco mais longe do teu negócio e não só olhar no final do mês, né? Isso faz com que você consiga antecipar alguns movimentos. E esse objetivo de olhar no longo prazo, você fazer isso junto com a equipe. Diante dessa visão de longo prazo, N projetos vão aparecer que você vai sentir necessidade de executar esses projetos para chegar naquele objetivo que você desenhou para daqui 1, 2, 3, 5 anos. E você trazer a equipe junto para executar esses projetos e, mais do que isso, ter momentos semanais, quinzenais, mensais de acompanhamento disso. Né? Não é você sentar com o time, desenhar um projeto e você só falar dele um mês antes do prazo, que é o prazo final. É ter momentos de acompanhamento. Nós temos já há uns 10 anos, a gente tem feito esse trabalho na empresa, nós temos times dedicados na empresa para fazer esses acompanhamentos desses projetos, e as coisas automaticamente vão acontecendo de um jeito mais normal, porque você tenta, claro que você não consegue prever tudo, mas você consegue prever um pouco das surpresas e os movimentos são um pouco mais suavizados, digamos assim, né? Mas uma visão de longo prazo, sem dúvida, é sempre muito importante. Maravilha. Bruna, se a gente desse um conselho aqui, o primeiro hábito ou processo para essa cultura na tua visão? Eu recomendo, para quem está implantando cultura de dados dentro da empresa, que não aceite qualquer resposta que te é dada, principalmente respostas com base em achismo. Você tem que ser o primeiro a cobrar dados. Então, se o seu comprador de alto giro chega para você e fala assim: não, eu não estou batendo a meta porque o arroz está em deflação. Ok, todos sabemos, o arroz está em deflação mesmo. Estava caríssimo aí no ano passado. Porém, cadê o dado? Quanto que o arroz representa da sua categoria? Qual o percentual dessa deflação? Qual o volume ano contra ano? Então, não aceite qualquer resposta com base em eu acho. Só juntando, né? A deflação do arroz equivale a quanto por cento da tua meta, equivale a quanto por cento do ICCAIU? Se um justifica o outro, está justificado. Agora, se não tem nada a ver com o outro, não tem nenhum sentido, certo? Exatamente. Então, essa é a principal dica que eu tenho para vocês. Seja você o primeiro a exigir dados da sua equipe, porque assim todos vão se mobilizar e você vai criar uma cultura de dados forte, sólida, e vai acabar com o achismo na sua empresa. Maravilha. Grazi, para a gente ir encerrando também, na sua opinião, o primeiro hábito ou conselho a dar para quem está começando, qual seria? Eu daria para sair do meio das árvores e subir de helicóptero para a floresta e ver, de fato, o que muda o ponteiro. Acho que, primeiro, a gente tem que saber o que vai trazer ganho, o que vai trazer resultado. E aí vai em cima disso. A gente começa com o número amplo e vai fazendo perguntas, como o Lázaro falou. Tudo bem, eu bati a meta, eu estou maior que ano passado, menor, legal. Mas que loja que está me trazendo isso? Olha a loja. Tá, mas que departamento? E aí a gente vai afunilando. E começar por coisas simples, porque a gente vai fazendo os gols. É difícil ir para uma diretoria e pedir alguma coisa para o conselho, se eu acho que isso aqui vai dar certo. É muito gratificante quando a gente vai numa reunião e apresenta, nosso time decidiu essa ação e deu esse resultado. E se deu ruim, a gente sabe por que deu ruim. Erramos nisso daqui, temos que consertar. Então, quando a gente traz performance, quando a gente traz dados, é maravilhoso trabalhar, porque esse achismo, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que nem a equipe aceita mais. Quando a gente fala para a equipe, eu acho, tá, espera aí, vamos dar uma olhadinha nisso, me dá meia hora, o que tu quer saber? Me dá meia hora que aí eu te apresento. Eu gosto de falar, troca todo eu acho por um eu sei. Quanto mais claros os dados, mais claros os caminhos para você. Se você, no meio da tua estratégia hoje, não importa o porte do teu negócio, está um pouco perdido o que fazer, é porque você não tem os dados na tua mesa, os dados não estão claros para você. Quando os dados estão claros, a estratégia está clara. Senhoras e senhores, muito obrigado, viu?